Você já sentiu que alguém simplesmente assumiu que você estaria sempre lá, não importava o que acontecesse? Que por mais que você desse, ajudasse e apoiasse, essa pessoa jamais imaginou que um dia você poderia fechar a porta e seguir em frente? É estranho. No começo, eles pareciam ver o seu valor, mas com o tempo, começaram a tratar sua presença como algo garantido, como se você fosse um recurso inesgotável. E talvez, no fundo, você tenha sentido o peso dessa ingratidão, mas decidiu ficar, até que não deu mais. Hoje você vai perceber que aquele que não reconhece o que tem, um dia aprende da forma mais dura. E a ironia é que esse aprendizado só acontece quando você se retira. Existe uma força silenciosa e poderosa em simplesmente parar de estar disponível, e ela pode transformar completamente a forma como você é visto e tratado. Talvez você já tenha percebido sinais, palavras ditas sem cuidado, convites ignorados, promessas quebradas, pequenos cortes que, somados, criam uma ferida que só você sente. E o mais doloroso é perceber que, para eles, tudo isso parecia normal. Até o dia em que você desaparece. Não se trata de vingança. Trata-se de se lembrar de quem você é, de não viver à mercê da validação de pessoas que não sabem o peso da sua presença. Quando você entende isso, passa a jogar um jogo totalmente diferente. Um jogo em que você define as regras. Mas antes de chegar lá, é preciso entender o que realmente acontece quando alguém acha que você nunca vai embora. Como esse pensamento se forma na mente deles. Como eles começam a agir como se você fosse parte fixa da paisagem. E principalmente, como virar essa chave a seu favor. Porque acredite, o erro deles não foi apenas achar que você sempre estaria ali. Foi esquecer que você é livre para ir embora. E quando você vai, o mundo deles muda. E é nesse ponto que a nossa jornada começa, no momento em que a ficha cai. O dia em que você percebeu que não era valorizado. Você lembra daquele dia em que algo dentro de você simplesmente clicou? Talvez tenha sido numa conversa banal, quando você falou e a pessoa não olhou nos seus olhos. Ou quando precisou de ajuda e recebeu apenas silêncio do outro lado. No momento pareceu pequeno, mas naquele instante você entendeu que algo estava errado. Aquele não era apenas mais um gesto de descaso. Era a confirmação de que para eles sua presença estava garantida demais para ser valorizada. E aí, a memória começou a te trair. Você se pegou lembrando de todas as vezes em que cancelou seus planos para ajudar, de todas as mensagens respondidas na hora, de cada esforço para estar presente. Foi como assistir a um filme em que o protagonista é usado e descartado, só que o protagonista era você. E a parte mais amarga, perceber que ninguém parecia notar o quanto você fazia. Esse momento é desconfortável, quase doloroso. É como se o chão começasse a rachar sob os seus pés. Mas ao mesmo tempo, essa rachadura revela a verdade que você sempre evitou enxergar. E é aí que nasce a pergunta que muda tudo. Se eles não me valorizam enquanto estou aqui, por que continuar? O mais difícil é que, por muito tempo, você acreditou que sua constância era prova de amor, lealdade ou amizade. Só que na prática, o efeito foi o oposto. Quanto mais você se doava, mais as pessoas começaram a agir como se fosse obrigação sua estar ali. Como se a sua atenção fosse automática, como a luz que acende quando apertamos o interruptor. Mas existe um ponto de virada. E ele acontece quando você percebe que estar sempre disponível não é prova de valor, é armadilha. É nesse momento que você começa a entender que precisa parar de se dar tanto para quem oferece tão pouco. E não, isso não é egoísmo, é autoconservação. E talvez naquele dia você não tenha feito nada. Não bateu a porta, não cortou laços imediatamente, mas dentro de você algo mudou.
uma semente foi plantada e ela começou a crescer silenciosamente. Você começou a observar mais, a sentir mais e, principalmente, a perceber o que antes passava despercebido. E essa semente vai te levar a entender o próximo passo, como aos poucos as pessoas se acostumam com o que é bom e param de ver o valor que ele tem. É sobre isso que vamos falar agora. Como as pessoas se acostumam com o que é bom. Depois daquele dia em que você percebeu que algo estava errado, começou a reparar em um padrão. No início, suas atitudes eram recebidas com sorrisos e gratidão. Um favor aqui, um apoio ali, uma palavra de incentivo quando ninguém mais aparecia. Mas, com o tempo, esses gestos deixaram de causar impacto. Não porque perderam valor, mas porque se tornaram comuns demais para serem notados. As pessoas têm essa tendência estranha. Quando algo bom é constante, elas param de enxergar como um presente e começam a ver como obrigação. É como aquela música que você adorava e tocava todos os dias, até um dia ela passar a tocar no fundo sem que você sequer perceba. Você não deixou de gostar, apenas deixou de ouvir com atenção. No seu caso, você foi essa música. No começo, tudo o que você fazia era especial. Depois, virou normal. E quando algo vira normal, as pessoas esquecem que podem perder. É aí que nascem as pequenas negligências. O atraso sem desculpa, a falta de retorno, o depois a gente se fala que nunca chega. E o pior é que, muitas vezes, isso não é proposital. Elas nem sempre fazem por mal. É como se entrassem num estado de piloto automático, acreditando que você sempre estará lá. E é justamente essa ilusão que as impede de enxergar o quanto sua presença realmente pesa. A verdade é que aquilo que não é reconhecido começa a perder brilho, não para você, mas para quem recebe. E o risco é que, se você permitir que isso continue, a sua presença deixe de ser percebida como valiosa e passe a ser vista como garantida. É nesse ponto que você começa a entender que não é apenas sobre o que você faz, mas sobre como os outros reagem ao que você faz. E quando percebe que a balança está sempre pendendo para o mesmo lado, algo precisa mudar. E é aqui que a história ganha um novo rumo, porque essa acomodação que eles têm não acontece do nada. Ela se constrói a partir de um ciclo silencioso, um ciclo de dependência emocional deles em relação a você. E é isso que você vai entender agora. Você já percebeu como, de forma quase imperceptível, certas pessoas começam a se apoiar em você para tudo? No início, é apenas uma ajuda aqui, um conselho ali. Mas, pouco a pouco, elas passam a te procurar em cada dificuldade, em cada crise, em cada insegurança. E você, com um coração grande e um senso de responsabilidade enorme, sempre atende. O problema é que essa constância cria um vício silencioso. Elas aprendem a depender de você mais do que deveriam. E essa dependência é traiçoeira, porque ao mesmo tempo que te coloca como peça central na vida delas, também reduz o valor percebido dessa presença. É como se, por saberem que você está sempre pronto, não houvesse mais urgência em cuidar da relação, em cultivar respeito ou gratidão. Elas se sentem seguras demais para mudar, porque acreditam que você não vai a lugar nenhum. Isso machuca, porque no fundo você sabe que essa troca deixou de ser equilibrada há muito tempo. Você é a rede de segurança que nunca recebe manutenção. E quando você começa a perceber que só é lembrado na hora da necessidade, um vazio se instala. Não é só sobre estar cansado, é sobre sentir que você só existe para servir como apoio, não como alguém digno de cuidado. O mais cruel é que quanto mais você sustenta essa relação, mais fraca a outra pessoa fica sem você. Ela perde autonomia, perde iniciativa e passa a ver a sua ajuda como parte do funcionamento natural das coisas. É quase como se você fosse uma bateria que recarrega o mundo deles,
Mas ninguém se preocupa quando a sua energia começa a acabar. E quando essa bateria fica no vermelho, o que acontece? Ao invés de alguém perguntar como você está, o que vem é mais um pedido, mais um peso, e você se vê forçado a engolir o cansaço, porque no fundo tem medo do que pode acontecer se você disser não. Essa prisão não é física, é emocional, e talvez você esteja preso nela há mais tempo do que gostaria de admitir. Mas há um detalhe que muda tudo. Ele só tem esse poder porque você sempre se manteve disponível, sempre abriu espaço, sempre ajustou a sua vida para caber nos problemas deles. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando você se doa sem limites, inevitavelmente as pessoas param de ver o limite. E é isso que nos leva ao próximo ponto, o perigo silencioso de estar sempre disponível. Já parou para pensar no que acontece quando alguém sabe que pode contar com você a qualquer hora, sem precisar merecer? É confortável para eles, mas sufocante para você. Estar sempre disponível parece, à primeira vista, um gesto nobre, mas na prática é como abrir a porta da sua casa e deixar qualquer um entrar e sair, sem perguntar quem é ou por que está ali. Com o tempo, você percebe que essa porta nunca fecha. E é aí que mora o perigo. Quando as pessoas se acostumam com a sua presença constante, elas deixam de enxergar o esforço que existe por trás dela. Não veem que você cancelou compromissos, sacrificou momentos de descanso, engoliu suas próprias dores para estar ali. Para elas, o seu sim deixou de ser uma escolha e virou uma resposta automática. E o problema de viver assim é que você começa a se esquecer que tem o direito de dizer não. Quantas vezes você já se pegou ajudando alguém enquanto por dentro queria estar em outro lugar? Quantas vezes já ignorou o próprio cansaço para atender um pedido que nem era tão urgente assim? É nessa rotina que, pouco a pouco, a sua energia vai sendo drenada e você começa a sentir um peso estranho, o peso de ser útil para todos, menos para si mesmo. E existe ainda uma armadilha mais profunda. Quando você nunca se ausenta, as pessoas nunca aprendem a lidar com a vida sem você. Elas não crescem, não amadurecem, não assumem responsabilidade. Sua ajuda, que deveria ser uma ponte, vira uma muleta eterna. E isso não só enfraquece você, como mantém elas presas na própria estagnação. O perigo, então, não está apenas no desgaste que você sente, mas no efeito invisível que causa na dinâmica das relações. Ao estar sempre disponível, você reforça a falsa ideia de que seu tempo, sua energia e seu cuidado não têm limite. E acredite, para quem se acostuma a receber sem esforço, limites são vistos quase como uma ofensa. Mas quando você entende isso, começa a enxergar um detalhe que muda tudo. Não é só sobre estar disponível ou não, é sobre o poder que essa disponibilidade dá ao outro. Porque com o tempo, eles passam a acreditar que controlam a sua presença. E é justamente sobre essa ilusão de controle que vamos falar agora. Com o passar do tempo, certos comportamentos começam a criar uma ilusão perigosa, a de que sua presença é um fato imutável. Sem perceber, essas pessoas passam a agir como se houvesse um contrato silencioso, garantindo que você jamais iria embora. É uma crença que se instala devagar, mas que molda cada gesto e palavra delas. Essa sensação de controle nasce das pequenas concessões. Cada vez que um limite foi ultrapassado sem reação, cada vez que um não virou tudo bem, reforçou-se a ideia de que nada seria capaz de afastar você. Para quem está do outro lado, isso gera uma segurança confortável, mas também profundamente enganosa. O mais curioso é que, por acreditarem nesse domínio, muitas vezes agem com mais descuido. A atenção diminui, as palavras se tornam menos cuidadosas e até gestos que antes eram de consideração desaparecem.
É como se a relação entrasse num modo automático, onde a manutenção deixa de ser necessária, porque você não vai a lugar nenhum. Dentro dessa ilusão, eles perdem a noção do que custa ter alguém presente. Acreditam que cada conselho, cada ajuda e cada momento de apoio são recursos que estarão sempre à disposição. E quando essa fantasia se torna rotina, a reciprocidade deixa de existir. Há, porém, um detalhe que eles ignoram completamente. Nada é garantido. Mesmo as pessoas mais leais, pacientes e generosas têm um ponto de ruptura. O erro é pensar que esse ponto nunca será alcançado, que não há risco de perda. É justamente aí que a ilusão começa a se desfazer. E quando isso acontece, a reação costuma ser de surpresa e até indignação. Como se a liberdade de ir embora fosse um ato inesperado, quase injusto. É nesse choque que se revela a verdade. O controle nunca existiu de fato. Esse momento marca uma transição silenciosa, mas decisiva, para um capítulo inevitável, um instante em que se decide se afastar. Há um instante que não se esquece. Não acontece com gritos nem com explosões, mas com um silêncio interno tão profundo que chega a assustar. É o momento em que a mente se cansa antes do corpo, quando algo lá dentro diz, chega. Essa decisão não nasce de um único episódio, mas da soma de muitos pequenos cortes, que juntos se tornam insuportáveis. Não é fácil. A vontade de ficar, a esperança de mudança e o apego ao que um dia foi bom pesam contra. Mas no fundo, já se sabe que continuar é mais doloroso do que partir. A coragem não vem de repente, ela é construída dia após dia, à medida que se percebe que a própria paz não pode mais ser negociada. A cada passo nesse processo vem também um medo disfarçado, medo de decepcionar, de ser mal interpretado, de não saber o que esperar depois. E mesmo assim, o chamado interno para preservar o que resta de si é mais forte. Porque existe uma diferença enorme entre desistir e escolher a própria liberdade. Ao decidir se afastar, a sensação é de recuperar um pedaço perdido. O peso que se carregava nos ombros começa a diminuir e o ar parece mais leve. É como abrir uma janela depois de muito tempo em um quarto abafado. Há espaço para respirar, pensar e até se reencontrar. Nesse processo, fica claro que a ausência não é apenas um ato físico, é também um grito silencioso dizendo: não aceito mais menos do que mereço. Esse grito não é para o outro, é para si mesmo. É uma declaração de que o respeito próprio agora ocupa o lugar que antes era cedido à tolerância. E o mais poderoso é perceber que a força para esse passo sempre esteve ali, apenas adormecida. O afastamento não é o fim de uma história, mas o início de um capítulo em que o próprio valor passa a ser o protagonista. Mas o afastamento, inevitavelmente, provoca reações. E é nesse ponto que a verdadeira face das pessoas começa a aparecer. Exatamente o que veremos a seguir. Quando a sua presença deixa de preencher o espaço que ocupava, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. É nesse vazio que começa o verdadeiro espetáculo das reações. Alguns entram em choque, como se fosse impossível imaginar um cenário em que você não estivesse disponível. Outros reagem com raiva, acusando ou tentando inverter a culpa, incapazes de admitir que o afastamento foi consequência das próprias ações. Há também os que recorrem à manipulação emocional, promessas repentinas, juras de mudança, declarações dramáticas, tudo para tentar restaurar a rotina que tinham antes. Mas, se olhar com atenção, percebe-se que muitas dessas palavras não vêm de arrependimento genuíno, e sim do medo de perder os benefícios que sua presença proporcionava. Em alguns casos, o desespero os leva a gestos exagerados, quase teatrais. Passam de indiferentes a urgentes, de distantes a excessivamente presentes,
Tudo para reconquistar o que até ontem pareciam considerar garantido. Essa mudança abrupta não é prova de amor, mas sim de que a ausência desmontou a estrutura emocional que eles construíram sobre você. Enquanto isso, o que antes passava despercebido agora se torna evidente. A rotina deles muda, a facilidade de acesso desaparece e aquela sensação de controle se quebra. É como se a ausência fosse um espelho, refletindo para eles o quanto se apoiavam em algo que julgavam eterno. Assistir a essas reações pode ser confuso. Parte de você sente que talvez dessa vez seja diferente. Outra parte sabe que se o valor só é percebido na falta, há algo profundamente errado na relação. Essa clareza é dolorosa, mas libertadora. E é justamente nesse ponto que uma transformação começa a acontecer, não só no outro, mas principalmente em você. É quando a distância abre espaço para um novo equilíbrio, mudando completamente a dinâmica de poder. A distância por si só tem um efeito que poucas pessoas esperam. Ao se retirar, algo muda no equilíbrio da relação. O que antes parecia imutável começa a se reorganizar, e aquele que sempre esteve no papel de dar passa a ocupar o lugar de quem decide. O simples ato de não estar mais disponível já altera a forma como a outra parte enxerga a conexão. O afastamento interrompe um fluxo que por muito tempo foi unilateral. Ele quebra o ciclo de pedidos automáticos, respostas imediatas e atenção garantida. De repente, o outro percebe que não tem mais acesso livre àquilo que antes estava ao alcance de um gesto. É nesse momento que o poder muda de mãos. Esse novo cenário também expõe uma verdade incômoda. Quem acreditava ter controle sobre você nunca teve de fato esse controle. A ausência escancara que a permanência sempre foi escolha, não obrigação. E quando a escolha é retirada, o impacto é profundo. A partir daí, começa um movimento curioso. A pessoa que antes se mostrava segura passa a medir palavras, pensar antes de agir e, em alguns casos, até tentar reconquistar a atenção perdida. Não porque de repente entendeu tudo, mas porque percebeu que o jogo mudou. Enquanto isso, a sensação de liberdade cresce dentro de quem se afastou. É como respirar ar puro depois de muito tempo preso em um ambiente sufocante. Há mais espaço para decidir, mais clareza para enxergar o que antes estava encoberto pela rotina desgastante. Essa mudança não é apenas sobre poder, mas sobre recuperação. Recuperação da própria energia, do foco e principalmente da consciência de que ninguém deve ocupar um lugar central na sua vida sem merecer estar lá. É uma redefinição silenciosa, porém definitiva. E essa reconstrução abre caminho para o próximo passo, descobrir como fortalecer a autoestima e preencher esse espaço com algo que realmente faça crescer. Quando a distância já não é mais uma decisão recente, mas parte da sua nova realidade, começa um processo silencioso e poderoso, a reconstrução. O primeiro impacto é perceber que há tempo e energia sobrando, que antes eram consumidos por demandas e dramas alheios. Essa energia, antes drenada, agora pode ser investida em si mesmo, e isso muda absolutamente tudo. Nos primeiros dias, é comum sentir um vazio. Esse espaço livre pode assustar, porque por muito tempo foi ocupado pelo hábito de cuidar de quem não retribuía. Mas, com o tempo, esse vazio deixa de ser desconforto e começa a ser visto como oportunidade. É nesse momento que se entende que a ausência de certas pessoas não é perda, mas libertação. A autoestima, que estava enfraquecida por anos de descaso, começa a se recompor quando pequenas escolhas passam a ser feitas pensando no próprio bem-estar. Desde simples rotinas de cuidado pessoal, até decisões mais profundas, como dizer não sem culpa. Cada passo reforça a mensagem de que o próprio valor não depende mais da validação de ninguém.
O distanciamento também revela quem realmente importa. Relações verdadeiras ganham mais espaço, porque agora existe critério para permitir a entrada de alguém na sua vida. Amizades e conexões que acrescentam tornam-se prioridade, enquanto aquilo que antes era tolerado passa a ser visto como peso desnecessário. Essa fase exige paciência. Reconstruir a autoestima não é como apertar um botão. É um exercício diário de se lembrar que a própria presença é um privilégio e não algo que deve ser entregue de forma automática. Cada nova experiência positiva serve como tijolo nesse alicerce que está sendo levantado. Aos poucos, começa-se a perceber que a liberdade conquistada não é apenas física, mas mental. Pensamentos antes consumidos por preocupação e desgaste, agora se voltam para planos, sonhos e objetivos que ficaram de lado. É aqui que o controle da própria vida é retomado por completo. E quando essa base está firme, surge a clareza sobre um ponto crucial. Jamais permitir que se volte ao mesmo papel que um dia colocou você em segundo plano. É exatamente essa certeza que conduz ao último passo dessa jornada. Chega um momento em que olhar para trás já não dói como antes, mas serve como lembrete. Lembrete de tudo o que foi suportado, de quantas vezes a própria voz foi silenciada para manter a paz e de como isso custou caro para a própria alma. Esse passado não define mais quem você é. Ele apenas prova a força que existe em quem conseguiu sair dele. A superação começa no instante em que se decide que não há retorno. É a compreensão de que voltar para a mesma posição de antes seria como trair a própria evolução. E essa certeza traz paz, porque finalmente se entende que amor, amizade ou lealdade nunca devem exigir a perda de si mesmo. Agora, cada limite que se coloca não é frieza, mas proteção. Cada não, dito sem hesitar, é uma forma de honrar o próprio valor. Essa postura não afasta pessoas, apenas afasta aquelas que nunca estiveram de fato ao seu lado. O que fica, depois que tudo se acalma, são relações mais puras, verdadeiras e recíprocas. O mais bonito é perceber que, ao se levantar desse ciclo, não se carrega mais raiva ou desejo de provar nada para ninguém. A vitória está em viver de acordo com quem se é, sem implorar para ser visto, sem se desgastar para ser aceito. Essa é a liberdade que tantos procuram, mas poucos têm coragem de conquistar. E a partir daqui, a vida não precisa mais ser sobre reparar o que foi quebrado, mas sobre construir o que sempre mereceu existir. Os dias começam a ter outro sabor, porque são vividos para si e não para sustentar a ilusão de outra pessoa. Essa é a verdadeira forma de respeito próprio. Se antes o medo era de perder alguém, agora a clareza é que nada vale mais do que a própria paz. É essa consciência que garante que não haverá recaídas, porque a sensação de estar inteiro é muito mais valiosa do que qualquer migalha de atenção que um dia foi aceita. E assim, com cada passo firme, se percebe que o erro deles não foi apenas achar que você sempre estaria ali, mas subestimar a força que surgiria no dia em que você decidisse ir embora para nunca mais voltar. Bom, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que não merece menos do que respeito, reciprocidade e paz. Cada situação que lembramos neste vídeo não é apenas um relato, é um espelho, mostrando que sua história pode ser diferente daqui para frente. Você não é definido pelo que suportou, mas pelo que escolhe viver a partir de agora. Quero que escreva aqui nos comentários uma frase que resuma sua decisão de se valorizar. Pode ser: eu não aceito menos do que mereço, ou qualquer outra que traduza o que você sente neste momento. Além de marcar um compromisso com você mesmo, suas palavras podem inspirar outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Você é mais forte do que imagina.
Todas as dores, todas as decepções e todos os silêncios que suportou moldaram alguém capaz de recomeçar de forma muito mais consciente. Não importa o quanto tentaram te fazer acreditar que precisava se contentar com pouco. A verdade é que você merece muito mais e agora já sabe disso. Lembre-se, não se trata de provar nada para quem te subestimou, mas de provar para si mesmo que consegue construir uma vida alinhada com seus valores. Cada passo que der daqui para frente é uma declaração silenciosa de que se escolheu em primeiro lugar. A vida sempre vai colocar pessoas e situações para testar os limites, mas cabe a você decidir quem merece permanecer. E acredite, ao fechar portas erradas, o espaço para o que é certo se abre de um jeito que você nem imagina. Nunca esqueça, o respeito que você aceita é o respeito que você ensina ao mundo. Então ensine que sua presença é privilégio, não obrigação. Obrigado por assistir até o fim. Agora, continue sua jornada de fortalecimento pessoal assistindo o vídeo que está aparecendo aqui no card e não deixe de acessar o conteúdo especial no comentário fixado. Nos vemos lá.